Bom, vamos falar do convidado, Daniel D'Andrea. Quem é Daniel D'Andrea? Quem é Daniel D'Andrea? Por que nós chegamos até o Daniel D'Andrea? Quero agradecer as tias do Zap que nos mandaram os vídeos, com um agradecimento especial aí para minha mãe, que me mandou o vídeo da live do Daniel D'Andrea com o Renato Barros, do canal Questione-se, que foi excelente. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir essa live, por favor, quando terminar essa aqui, corram lá no canal Questione-se e vejam essa live, ou então no canal do Daniel, que a gente vai passar aqui para vocês também, com informações importantíssimas a respeito desse evento pandêmico, né? O pandemônio na Itália. Então, foi assim que a gente chegou, através desse compartilhamento das tias do Zap, nós chegamos até o Daniel D'Andrea e as informações preciosíssimas que ele tem para passar para a gente. Eu não vou fazer uma apresentação aqui completa, porque eu quero chamá-lo para a live para ele poder interagir com a gente, tá? Então, vamos lá. Boa noite, né, Daniel, que está aí na Itália com 5 horas de diferença de fuso. Quero agradecer assim, imensamente a sua generosidade de aceitar nosso convite. Um canal ainda pequeno, né? Então, assim, você ter vindo e ter aceitado compartilhar com a gente esse conhecimento é muito importante para nós. Seja bem-vindo e esteja à vontade. Aqui é para ser um café entre amigos. Então, você vai ver que durante a live a gente vai interagir bastante, a gente vai rir também, se for possível, porque a ideia é levar um pouco de leveza também, apesar do assunto ser denso, né, e tenso. Então, muito obrigada pela tua presença. Eu é que agradeço, me sinto lisonjeado, Cíntia, Alessandra e a todos que estão assistindo a gente, ao vivo ou depois gravado. Vocês não têm ideia do quanto é importante uma live quanto essa, porque as pessoas que estão no Brasil recebendo informações da Europa não recebem as informações de verdade. Recebem alguma coisa que a mídia produz e eu, morando aqui, eu sei. Quem mora aqui sabe, né? Que as informações não chegam e quando chegam, elas são informações distorcidas, descontextualizadas, mentirosas. Mas muito obrigado pelo convite, me sinto honrado. Muito obrigada. A gente que agradece. Cíntia, então, eu já queria para a gente já entrar de sola. As informações que você levantou aí na Itália, que você disponibilizou no canal, são informações, assim, exclusivas, elas não chegam à população comum, certo? Alguma coisa fez você parar e falar, não, eu preciso trafunchar isso aí, eu tenho que descobrir mais coisa. O que te motivou a ir atrás dessas informações, que são informações que você não é médico, são informações, às vezes, de privilégio da classe médica. Qual foi o fato que te motivou, Daniel? O que aconteceu que você falou, preciso tomar uma providência? Porque no início, antes ainda de eu abrir o canal, lá pelos meios de março, eu recebia mensagens de amigos dizendo, volta para o Brasil, que você vai morrer, né? O vírus vai te pegar e você vai morrer. Eu falei, meu Deus, né? Como eu estava trabalhando ainda, o lockdown ainda não tinha começado, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, de verdade. Quando eu comecei a receber mensagem sobre mensagem, via assim, o Jornal Nacional falou. Eu vi no jornal tal, que aí na Itália tal. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui que eu não estou sabendo? Aí eu comecei a fuçar. E aonde que eu fui? Eu fui no Face? Não, eu fui no site da Itália, no sistema, no ISS.it, Instituto Superior de Sanità, para que eu buscasse informações que eu pudesse saber o que de verdade estava acontecendo. E o site era alimentado diariamente. Então, ali eu comecei a olhar e comecei a reparar se a doença era tudo o que estava dizendo na TV. Comecei a ver televisão, o que eu não fazia já há muito tempo. E eu vi o que a televisão dizia não correspondia com os números que eu estava vendo. Né? Só que aí, para que eu tivesse informações e fizesse uma visão global, já que eu não sou médico, eu ouvia os dois lados da história. Eu não assistia a Globo daqui. Eu assistia a Globo, eu também assistia o virologista que não vai na TV, porque a TV não entrevista ele. Então, eu assistia 10, 15, 20 canais diferentes, não é? De virologistas, de imunologistas, de infectologistas, os que estão na TV, os que estão fora da TV, e eu comecei a enxergar dos dois lados e tomei a minha decisão pelo lado de que essa doença não era o que a televisão estava dizendo. Né? Eu não me deixei influenciar nem para um lado nem para o outro, eu não sabia do que de verdade tinha acontecido. Então, eu vou analisar e depois da análise,
meu cérebro funciona por conta própria, eu não recebo nada pronto, né? Porque a Globo disse, porque um médico falou, que eu vou acreditar. Não, meu Deus me deu um cérebro, eu vou pensar primeiro. Então não é porque um médico disse que a doença não era bem assim, que, não, então a doença não é nada. Aí o outro, não, mas você vai morrer, se você pegar esse vírus, você morre. Não, calma, vamos analisar. E eu comecei a fazer isso, analisei vários canais de informações diversas e tomei a minha própria decisão e abri o canal para difundir essas informações. Mal eu sabia que eu tinha tomado o caminho certo, porque depois as portas foram se abrindo justamente para que aquilo que eu tinha tomado de decisão, hoje fosse, hoje eu tenho convicção disso, né, a decisão correta. Né, os posts do Dr. Palma, o médico que descobriu a doença, depois tudo o que veio acontecer até o final da pandemia e etc. E tal. Então, foi basicamente assim que aconteceu. Eu tenho uma curiosidade também, assistindo as suas lives, quando você comentou sobre a proibição da realização de autópsias, né? Essa recomendação de não realizar autópsias, ela veio de onde? Porque a recomendação de não utilizar anti-inflamatório, não utilizar anticoagulante, foi uma recomendação da China, Exato. Certo? Exato. A não realização de autópsias também veio da China? A informação que eu tenho, segundo a circular que eu encontrei no Diário Oficial de São Paulo, qualquer um pode entrar lá, inclusive tem no canal, eu achei que era fake, né? Eu fui atrás para saber se era verdade. No Diário Oficial de São Paulo, está lá, acho que dia 27 de março, o Dória pegou a portaria emitida pela OMS, que foi para o mundo todo, não recomendando as autópsias, porque ela podia ser contagiosa para o legista, o que para mim, que não sou médico, eu entendi na hora que aquilo era de uma palhaçada que não tinha tamanho, né? Na hora eu vi, tem um sensor funcionando aqui dentro, que ele acendeu na hora, isso aqui é bobagem, porque eu pensei na hora, o médico dentro do hospital está lidando com o corpo vivo. O corpo vivo espirra, tosse, se move, fala, e o médico está dentro do hospital, ninguém preocupa. É com o legista que o pessoal está preocupado. Por que você não recomenda? Porque eu fui ler, eu li mais de 1.200 páginas sobre essa doença, sobre outras pandemias. Então, eu não sou médico, mas eu não sou leigo, ok? Então, eu li muito. Eu passei 2 meses e meio trancado em casa, sem pôr a cara na rua. Eu lia 14, 15 horas por dia de documento, tudo que eu achava. Tudo que eu achava, eu lia. Então, eu li sobre ele, eu li sobre os outros, eu li sobre vacina, eu li sobre tratamento, eu li sobre quanto matou, e eu ia comparando essas pandemias com o próprio coronavírus, com o próprio Covid, para entender se essa doença tinha comparação com as epidemias antigas, ou se não tinha, ou seja, se era tão perigosa quanto um ebola, tão perigosa quanto uma peste negra, quanto uma gripe espanhola, porque era vendido aqui como pandemia assassina. Falei, bom, pandemia assassina, meu Deus do céu, esse negócio deve estar matando mesmo, né? E aí foi aonde eu comecei, depois de estudar muito, eu consegui montar uma espécie de um dossiê, né? Uma documentação que me desse base para entender como eu estava entendendo e não arredar o pé, porque o que mais tem é informações para você pular fora, né? Igual meu tio está internado, em terapia intensiva, eu perdi um amigo outro dia, mas você sabe o porquê. Hoje eu sei, se fosse há 3 meses atrás eu não saberia, mas hoje eu sei porquê. O meu tio está no TI e o meu amigo com 40 anos, forte, bruto como um guarda-roupa de porta aberta, morreu de Covid, sendo que poderia hoje estar vivo, a sua esposa está feliz e a sua filha de 5 anos não ser órfão de pai tão cedo. Daniel, deixa eu aproveitar aqui que você está falando a respeito dessa situação e eu queria que você fizesse um breve introito, assim, uma introdução, um resumo, talvez, dessa situação do vídeo que você fez, explicando as descobertas e as declarações do Dr. Jean Paulo Palma a respeito desse vírus. Isso repercutiu muito e foi por isso que você teve assim esse alcance fora aí da Itália, né? Todo mundo aqui no Brasil comenta a respeito disso, desse vídeo, por conta, inclusive, dele ter sido chamado de fake news, né? Circulou aqui pra gente como um vídeo falso que estava veiculando informações falsas. Então, a gente sabe aí as figurinhas carimbadas que veicularam isso dessa forma, como fake news, Estadão, Folha de São Paulo, dizendo que esse vídeo era falso. Então, primeiro eu queria que você comentasse quais foram essas informações que foram veiculadas nesse vídeo
e inclusive esse vídeo está lá disponível no seu canal para as pessoas depois assistirem com detalhes, mas eu queria que você fizesse essa introdução para as pessoas entenderem do que a gente vai falar aqui e por que essas informações são tão importantes, essas descobertas do Dr. João Paulo e isso que você trouxe no vídeo. Sim, até aquele vídeo, até as descobertas do Dr. João Paulo, ninguém tinha ideia aqui de como o vírus trabalhava, porque, como a gente já falou, o governo ele proibiu realmente as autópsias. Não era só uma não recomendação. O governo fez oposição, ao ponto dos médicos quererem fazer autópsias e terem que entrar com ação judicial. O que é um verdadeiro absurdo, porque isso não é protocolo. Qualquer doença nova, o protocolo é autópsia. Foi assim com todas as doenças todas as pandemias, as epidemias, as AIDS da vida, os ebolas, é abrir o corpo e ver como que o corpo age no vírus. Uhum. Okay? Isso é protocolo padrão. Quando chega essa doença, o protocolo muda. Então, o que aconteceu? As 50 autópsias que aconteceram no Hospital Papa Giovanni XXIII, na cidade de Bergamo, onde morreu aquela galera toda lá naquela região da Lombardia, e no Hospital Sacro de Milão foram feitas mais 20, são 70 autópsias. Eles meio que, a palavra não é rebelar-se, mas eles assumiram os riscos, porque a portaria aqui da Itália era o seguinte: se vocês fizerem as autópsias e se contaminarem com o vírus e morrerem, vocês estão descobertos, né, porque o médico tem a cobertura, não é do sistema, se eles morrerem no exercício da profissão, tem uma série de indenizações. O governo os descobriu dessas coberturas, vamos dizer assim, que o médico tem no exercício da profissão, para intimidar o médico de fazer as autópsias. Enfim, as autópsias foram feitas, meio que a contragosto, e o Dr. João Paulo Palma pegou material de tecido pulmonar, levou no laboratório e descobriu que a doença não era uma doença pulmonar, a doença era tratada como pneumonia intersticial, como uma gripe. Você está com um problema respiratório, você está com pus no pulmão, o médico vai te dar aí um xarope, um remédio para você jogar esse pus fora e ser curado rápido. Só que a doença não era pulmonar, o vírus não atacava o pulmão, o vírus atacava as veias. Era uma doença que o Dr. João Paulo Palma batizou de doença coagulativa intravascular disseminada. Tudo que eu disse ali estava no post de um dos maiores médicos da Itália. Está entre os 5 maiores cardiologistas daqui. Ele coloca lá no seu post, que viralizou, teve milhões de views quando ele publicou, foi a primeira publicação mundial a respeito de autópsia. Apesar do Didier Raoult aqui na França já está defendendo a hidroxicloroquina para tratamento da doença, mas pelas autópsias foi o primeiro país, porque o vírus chegou aqui logo depois da China. Ele escreveu no vídeo dele que a doença não era pneumonia, no post dele que a doença não era pneumonia intersticial, mas que era uma doença coagulativa intravascular, e que o tratamento estava errado. E ele escreve ali uma coisa do tipo assim: nós estamos tratando os pacientes errados, 8 em cada 10 está morrendo, porque os nossos tratamentos estão errados. Você imagina a bomba que não foi isso. Não é? Já tinha 25 mil mortes naquela época, isso foi dia 10 de abril. Eu abri o canal dia 8, 2 dias depois ele publicou isso daí. Eu peguei aquele post que viralizou, caiu para mim, eu estava procurando informações, chegou para mim, eu fiz o vídeo aqui na frente de casa a respeito das 50 autópsias, parte 1, que deu aí os views aí que você disse, até onde eu acompanhei na internet, deu 32 milhões de views, mais o zap da vida. E o que ele disse ali? Que o vírus, o problema não era o vírus, o problema era a reação inflamatória, a reação trombótica do sistema imunitário ao vírus. Ou seja, havia algo nesse vírus que o sistema imunitário, quando a pessoa pegava uma carga alta desse vírus, entrava num completo parafuso. Como minha mãe, que quando colocou um catéter na perna, ela colocou na virilha, o médico falou: dona Helena, só precisa tomar anticoagulante, porque a hora que o sistema imunológico vê esse catéter, ele vai ficar pirado, então só toma esse remedinho aqui para dissolver os trombos e a senhora vai viver, tá bom? Tá bom. É isso, o sistema imunológico viu aquele vírus em carga alta, não em carga baixa, não talvez em carga média, vai depender muito de cada paciente, mas é mais comum em carga alta, o sistema imunológico entra num processo de inflamação do sangue e produção do que eles chamam na linguagem médica de tempestade citoquímica, que é a produção de trombo. Esses trombos vão parar na parede da veia e vai aumentar a pressão sanguínea, porque a veia ela diminui o fluxo do sangue, diminui o processo de oxigenação.
Então, não chega sangue com facilidade nos órgãos, não chega oxigênio com facilidade nos órgãos, começa a produção de pus indo para o pulmão, e o paciente pode vir a óbito muito rápido, que era o que acontecia aqui. Só que naquele post, o Dr. Palma, ele desmistifica o vírus. Ele fala, essa doença aqui ela é de fácil tratamento. Se ela é trombótica, com anticoagulante a gente resolve o problema. Pô, isso foi um escândalo gigantesco, né? Porque a mídia não cobriu, para você ter uma ideia, o Dr. John Paulo deu 2 entrevistas até hoje, desde que ele descobriu isso. Uma para um canal que nem é de TV e para mim, no meu canal. Você tem ideia? Quer dizer, a televisão virou as costas, o governo não disse nada, entendeu? E essa informação não correu de modo oficial, porque quem não sai na TV não é oficial, não é isso? Se a Globo diz, a Record falou, é oficial. Não falou, é fake, ou a informação é duvidosa. Não, o cara é médico, o cara estudou, não foi ele sozinho, foi uma rede de médicos, né? O seu grupo de estudo, chegaram a essa conclusão, e da partir dali novos protocolos foram admitidos, e em 14 dias o número de internações e de morte na Itália despencou. Ele usa a palavra em italiano crollare, que é a palavra despencar. Ou seja, de 900, 850 mortes por dia que havia na Itália, até o dia 10 de abril, a partir do dia 14, dia 15, porque vai um processo de mudança, vai um processo de análise de protocolos e tudo, a doença caiu para 230, 250 o número de mortes. Foi aí que eu fiz o vídeo, e a minha informação foi porque o Nara Negra já tinha entrado em contato, provavelmente, com a Raul, eu não tenho certeza, mas ela já estava falando da heparina aí no Brasil, já naquela época, a partir de março já. Então, basicamente, num resumo, foi isso que aconteceu.